Bom, eu acredito que falar de Jesus é uma responsabilidade, né, de quem é Jesus, né. Eu acredito que todos nós que nascemos em, teoricamente, um país cristão, a gente sempre ouve falar de Jesus, né, pela nossa cultura, pela nossa história, enfim. Mas um Jesus de parede, né, um Jesus longe, um Jesus de um crucifixo, de algo pendurado no pescoço, enfim, mas nada vivo, né. E eu lembro que na minha adolescência, né, por nascer em um berço católico, né, sem nenhuma crítica à religião nenhuma, mas eu comecei a frequentar as doutrinas da época, né, ali, pré-eucaristia, primeira eucaristia, crisma, pré-crisma, me crismei, me batizei lá na igreja, né, quando criança, enfim, né. E aí a gente sempre via lá Jesus morto, né, na cruz, na igreja, aquele Jesus realmente fúnebre, né, que parecia que estava transmitindo morte, não vida, né. Era algo muito pesado, algo muito diferente, né, muito estranho, na verdade. Mas eu lembro que lá na catequese, que a gente chamava, eu olhava lá no fundo, eu via uma luz, assim, algo diferente. Não, mas existe algo além disso, né. Comecei a cultuar outras doutrinas também, logo ali perto dos meus 20 anos, né. E aí eu conheci um Jesus perfeito, um Jesus maravilhoso, um Jesus que era um ser iluminado, um ser lindo, um ser que transmitia sabedoria, que transmitia, tudo aquilo que a gente imaginava como um ser, né. E nessas doutrinas a gente aprendeu que Jesus, ele passou pela terra por várias vezes, ele reencarnou e ele foi evoluindo, né. Ele chegou aqui de um jeito, foi passando, foi crescendo, depois se tornou um ser de luz, né. E mesmo assim, a gente olhava e via um Jesus muito distante, muito distante. Era alguém que era superior, que estava num estágio totalmente diferente, num plano diferente, e que a gente não tinha acesso, a gente não tinha contato com ele, né. Hoje, olhando para aquilo, é uma verdadeira utopia, uma verdadeira loucura, né. Como tentam colocar Jesus dentro de um padrão normal, de um ser humano normal, de um homem, primeiramente um morto, depois para um ser humano normal, de um homem evoluído, de um espírito evoluído, né, mas sempre distante de você, né. Cada vez que eu me referia a Jesus era dessa forma, um ser longe, um ser distante primeiramente, e depois, uma segunda fase da minha vida, um ser iluminado, perfeito, grande, mas que também estava muito distante, que a gente não tinha acesso, e tudo isso mexia muito comigo. Eu sabia, mesmo no meu íntimo, eu entendia que aquilo não conectava, né, você não conseguia se conectar com Jesus. Então a tua vida vai ficando, e a gente simplesmente deixa isso guardado, né. Quando em 2012, quando eu tive a minha primeira experiência com Jesus, eu acredito que foi a minha primeira experiência real com Jesus, né. Eu estava com a minha vida toda bagunçada, toda sem rumo, sem ritmo, sem saber o que fazer, realmente desnorteado da vida. Eu, sentado numa praça, numa igreja, numa cidade, final de tarde, depois de trabalhar, eu olhei para uma igreja, assim, hoje uma igreja evangélica, né, eu olhei para ela, assim, uma igreja cristã, e senti como se fosse uma onda sonora muito forte batendo no peito, assim. Aquilo me desconcertou muito. Eu estava vivendo um momento muito difícil. E a gente conhece um Jesus que hoje, né, nós conhecemos um Jesus que é doce, que é gentil, que é educado, mas naquele momento eu senti Jesus realmente me puxar: "Vem cá, eu preciso falar contigo". E eu entrei naquela igreja, não sei como, atravessei a rua, entrei naquele templo, e lá eu tive a minha primeira experiência real com Jesus. Muito, muito de soco, assim, muito espontânea, mas foi realmente uma experiência. E eu fiquei chocado com aquilo mexeu demais comigo, né. E aí depois, a minha segunda experiência foi, também no mesmo ano, quando eu vim para a comunidade. A gente foi para o nosso evento do Encontro com Deus, lá em 2012, e lá na no encontro eu tive realmente uma experiência que foi a mais sobrenatural e incrível que eu tive com Jesus. Naquele momento, eu percebi que realmente ele existia, e tudo aquilo que eu conheci dele como um ser, primeiramente pregado na cruz, morto, e depois um ser muito evoluído, inteligente, eu entendi quem era Jesus naquele momento. E Jesus é tudo. Para mim, eu fico até constrangido em falar em palavras, porque eu não consigo realmente expressar com palavras quem é Jesus para mim. Mas a minha vida depois dele é uma, antes era outra, e hoje eu tenho certeza que
A cada dia, a cada momento que eu vivo, Ele transforma áreas que eu não imaginava que Ele iria tocar, porque a gente segura com as mãos essas áreas, né? E hoje a minha vida com Jesus é essa, ela é intensa, ela é uma vida livre, ela é uma vida sem preocupação, sem ansiedade, sem medo, sem nada, porque independente da circunstância eu sei que existe um Jesus, que existe um Deus que está ali para caminhar com a gente, de segurar na nossa mão, de dizer que está ali sempre com a gente, independente, repito, estou sendo até repetitivo, independente da circunstância, Jesus é tudo. É o caminho, é a verdade, é a vida e sempre vai estar ali com a gente. Amém.